Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa Maratona Quaresma Espírita. Hoje é o nosso dia 23 de 40, a gente ainda tem aí 17 dias, quase 3 semanas pela frente, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente perceber e hoje vai ser mais um dia gostoso de aprendizado. Enquanto a gente vai aguardando o pessoal entrar, vou mandar para algumas pessoas aqui. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de curtir, compartilhar e lembre-se de comentar depois, afinal, como é que foi para você a experiência aí de tudo que a gente conversou hoje, como que isso te agregou e se trouxe novas ideias para a sua vida. Então vamos lá. E a gente vai agora repassando o que a gente viu ontem, na nossa aula de ontem. Então, ontem nós vimos complexo de inferioridade, as características e como ele é muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Porque, por exemplo, quando eu acho que eu não preciso de uma vida melhor, é um complexo de inferioridade. Quando eu julgo o outro, mas aquela pessoa é muito superior a mim, ou aquela pessoa, aí eu sou muito melhor do que ela. Também é um complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade não é só a gente se julgar inferior ao outro, mas também superior, porque a gente fica classificando as pessoas. Bom dia, Dê, tudo bem? Nós vimos também a questão da significância. O que é significância? É o materialismo e a significância. Quando eu tenho um olhar materialista, quando eu não tenho um olhar de vida eterna, então eu não consigo ter essa visão além de expansão. O que acontece? A visão de vida eterna, ele traz o conceito do transcender. O transcender, ele nos leva a ir além. Então, quando a gente tem esse olhar materialista, a gente acaba perdendo a transcendência, a gente acaba perdendo esse ir além, de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, o transcender. Vimos também a lei de liberdade e saúde mental. A gente viu a liberdade física, a liberdade mental, e a gente viu também a importância que a liberdade tem para a gente fazer o caminho aí de descoberta de nós mesmos. Foi muito gostoso. Então vamos fazendo a nossa oração para a gente iniciar o dia de hoje. Tem um conteúdo bem bacana e vamos em frente. Vamos elevando o nosso pensamento, respirando fundo, acalmando o nosso coração, nos concentrando no momento presente, nos concentrando nessa aula de hoje. E vamos iniciando, pedindo a presença dos nossos mentores, guias, anjos de guarda e toda a espiritualidade e luz que nos acompanha e nos acolhe. Presença da equipe espiritual que está auxiliando na Maratona Quaresma Espírita. Anjos de luz que estão nos guiando, nos auxiliando a expandir a nossa percepção. Que a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, a nossa alma se unam nesse momento já para trabalhar em nosso benefício, para que nós possamos ter cada vez mais clareza e entendimento de todos esses ensinamentos que recebemos aqui. Então vamos iniciando com a prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Bom, então agora a gente vai para a nossa explanação de hoje. A gente vai começar hoje a falar sobre as perturbações espirituais, porque ontem a gente viu a lei da liberdade, então a gente viu a liberdade de pensamento, a liberdade física, e agora a gente vai entender um pouquinho as perturbações que influenciam na nossa liberdade espiritual, que é muito mais sério do que a gente imagina, porque ela impacta no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Bom dia quem está chegando agora, gente, sejam todos muito bem-vindos. Então, olha lá, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginamos, a tal ponto de chegarem a dirigi-los. Quem tiver alguma dúvida disso, na aula no dia 19 nós falamos sobre isso, sobre a influência dos espíritos na matéria, e a gente falou bastante sobre essa questão da influência dos espíritos no nosso pensamento. Sob o ponto de vista espiritual, toda e qualquer perturbação interna está sujeita pelas leis da sintonia a vinculações no plano obsessivo. Ou seja, perturbação interna
perdi aqui o meu prumo, comecei a ficar irritado, cansado, pensamentos depreciativos. O que vai acontecer? Isso tudo são perturbações internas, dúvidas, inseguranças, medos. Eu me lembrei agora o que? Da gente na meditação. A gente sempre tem um momento na meditação que a gente faz o quê? Um cancelamento. Dúvidas, medos, inseguranças, frustrações, mágoas, arrependimentos. E esse momento ele é intencional. Tá? Então, muito como quando eu falo que as meditações têm técnicas de hipnose, é por conta disso. Esse momento ele é sempre intencional. Primeiro a gente tem que dar aquela limpada, aquela desprogramada em sentimentos e pensamentos, em perturbações que podem eventualmente bloquear o quê? A gente ter a leveza para poder assimilar tudo de positivo que vai vir à frente. Então, isso a gente está falando da meditação. Mas pensa que na nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente tem... por que existem vários mundos no mesmo mundo? Tem a pobreza, tem a riqueza, tem a saúde, tem a doença. E por que algumas pessoas têm mais de um e outras pessoas têm mais de outro? Porque a gente acaba, de alguma forma, se conectando por sintonia, tá? Então... está sujeita pelas leis da sintonia a vinculações no plano obsessivo. Então a gente está falando o quê? Das perturbações espirituais. E é por isso que as influências espirituais negativas acabam também por cercear a liberdade de pensamento. Olha só, as experiências espirituais negativas acabam por cercear a liberdade de pensamento. Por quê? Gente, eu já li muito livro sobre isso, eu já trabalhei na desobsessão do Centro Espírita, e assim... É bem isso mesmo. O espírito vai lá no seu ouvido e fica lá. Eu contei no dia da aula de 19 que eu tive uma situação que aconteceu, um problema muito sério, que me impactou, e não fui eu que cometi o erro, mas me impactou muito. Eu fiquei arrasada. E eu fiquei o dia inteiro chorando. E vinha aqueles pensamentos, que você é um lixo. Eu falei, mas eu não sou lixo, pô, tô aqui me esforçando tanto. Acordo 4 horas da manhã pra fazer yoga, pra fazer live. E você vem falar que é um lixo? Sai fora o pensamento negativo. Então, assim, por que eu consegui combater esse pensamento? Por conta da construção da autoestima. Por isso que a gente fala tanto, falamos já de autoestima, falamos ontem do complexo de inferioridade. Por quê? Porque é justamente esse processo que vai ajudar a gente a se fortalecer para combater as influências negativas. E agora, nem falando só de espírito desencarnado, tem até uns espíritos encarnados que são obsessor, né? Quem nunca teve uma convivência desafiadora com alguém, assim, uma pessoa mais madura? Às vezes a pessoa mais jovem não teve ainda essa experiência, mas quem nunca teve essa experiência? Então, assim, tudo é a gente fortalecer a nossa mente para que essas influências espirituais negativas não cerceiem a nossa liberdade de pensamento. Tá? Quanto mais a gente enriquece o nosso universo interior, mais a gente enriquece o nosso acervo mental e emocional, mais munição a gente tem aí para se blindar e para combater essas forças negativas externas. O universo mental que habitamos depende de nossas sintonias. Assim como temos a liberdade para escolher as nossas amizades, também somos livres para estabelecer os vínculos espirituais. Olha lá. As sintonias de ordem espiritual obedecem o comando dos sentimentos e pensamentos. E os processos obsessivos encontram condições para a instalação quando da persistência de determinados estados emocionais negativos. Então você fica muito tempo naquela frequência. Vamos supor esse exemplo que eu dei aí do dia que eu tive esse problema e eu ouvi aquela vozinha falando assim, você é um lixo. Imagina se eu entrasse nessa. Se eu entrasse nessa de, porque eu sou um lixo mesmo, porque a vida não presta, porque tudo é difícil. Desculpa a encenação, tá, gente? Aqui minha avó é portuguesa e eu tenho sangue italiano também, por parte de pai. Então, assim, é muita emoção mesmo, sabe? A gente tem esse drama, sabe? Então fica aquele drama, né? Olha só, fica aquele drama. E aí o que vai acontecer? O meu amigão vai falar, nossa, me encontrei aqui. É aqui que eu vou ficar agora. Eu lancei a corda, ela pegou, agora é que eu vou continuar. Então é isso, a gente tá falando de parece brincadeira, encenação, mas é real, tá? Então, os processos obsessivos encontram condições para instalação quando da persistência de determinados estados emocionais negativos. As perturbações espirituais apresentam-se em 3 expressões, conforme Allan Kardec nos ensinou, desde uma obsessão simples, uma fascinação, uma subjugação. O que acontece, gente?
existem diversas causas dessas influências, né? E a gente vai entender elas agora, certo? Vamos entender, mas ainda onde? Como é que faz? Como é que fica? Mas por que acontece tal coisa? É bem interessante. Então vamos lá. As obsessões menos complexas são muito comuns na vida de todos nós. Quem nunca passou pela experiência de sair tranquilo de casa de manhã e voltar no final do dia irritado? A refletir, se decidir sinalizar o fim da linha para esta irritação, então afasta o companheiro espiritual perturbador e volta a um estado mais satisfatório de equilíbrio. Então, assim, aquela coisa, a gente volta para casa irritado, começa, aí que você às vezes percebe que tá tenso, às vezes nem percebe que tá tenso, aí começa a fazer, sabe o quê? Tem aquele dia que você acaba descontando em todo mundo, e aí, o que é? São influências externas. São influências externas. É como se a gente tivesse, sabe o quê? A gente não toma um banho para limpar o corpo. A gente tem que também tomar um banho para limpar a alma. E a gente faz isso. A gente faz uma oração, a gente faz... No próprio banho físico, a gente pode aproveitar esse momento para fazer aquela oração de limpeza, pedir para elevar todas as energias e seres negativos que estiverem no nosso campo. Então, limpar um pouco esse cansaço, essa irritação. Eu sempre senti muito cansaço e eu vou compartilhar uma coisa para vocês, assim, quando eu ia muito assim em festa, churrasco, às vezes que eu bebia um pouco a mais, ou não comia, né, porque também se eu não comia e bebia de estômago vazio, era com certeza que ia ficar, e era muito comum, assim, muito comum não, mas assim, tem umas histórias aí de porre, e chorar, mas o que eu tava chorando? Eu tava chorando tanto angústias da minha alma que estavam lá para serem curadas, como chorando espíritos obsessores, entendeu? Então teve uma vez há muitos anos atrás, que eu fui numa festa, acho que faz quase 20 anos, e essas festas que tem no AMB, sabe, grandona, festa do não sei o que, e chegou uma hora de madrugada, eu nunca me dei muito bem com a noite. E eu olhava em volta, assim, todo mundo já passado, azedão naquela hora da madrugada. E eu lembro que eu olhava em volta e via, assim, aquela música. E muitas vezes aconteceu isso comigo. De estar de madrugada na balada, numa festa, e olhar e falar assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu lembro que nesse dia, nessa festa, eu tinha bebido muito, que a gente ficou na casa de um amigo antes da festa, e depois cheguei lá, acabei que eu tava com um amigo, e aí eu falava, pega pra mim uma coca com açúcar, né, pra glicosar, pega uma água, e ele pegava mais cerveja. E aí eu falei, meu Deus do céu, preciso ir embora desse lugar, juro pra vocês. Aí eu peguei, me enfiei num táxi lá, falei, você conhece tal lugar? Eu falei um ponto de referência, no supermercado que tinha perto da minha casa, numa avenida conhecida. Conheço, falei assim, então vamos pra lá. Eu sei que eu chorava naquele táxi, o cara virou pra mim e falou assim, moça, tá tudo bem com você? Alguém fez alguma coisa com você? Então, assim, são obsessões, isso daí são experiências obsessoras menos complexas, tá? Que acontecem o quê? Pontualmente em situações da nossa vida. Então, a gente tem que tomar cuidado para as situações que a gente se sujeita aí. Às vezes até assim, ambiente de trabalho, às vezes até um encontro social, assim, um chá de bebê, uma coisa simples. Tem uma pessoa lá que tá carregada, digamos assim. Se você tem essa habilidade se você é uma pessoa mediúnica, acaba às vezes puxando aquilo. Só que se você não se trata, se você não tem um equilíbrio emocional, se você não tem é como uma antena, lembra? Que a mediunidade ela é como uma antena. Todos nós somos feitos de corpo e espírito. E a parte espiritual, nós temos o quê? Nós temos essa habilidade de nos conectarmos com o extrafísico, só como uma antena. Só que se a gente não cuidar da nossa antena, dando o quê? Direção e qualidade para toda a nossa construção interior, então a gente acaba ficando sujeito a quê? A conectar qualquer frequência na nossa antena. E aí é que a gente pode acabar pegando obsessões no nosso dia a dia, certo? Então vamos lá. Então, se você chegar, vamos supor, quem nunca chegou em casa irritado, ao refletir se decidir sinalizar o fim da linha para essa irritação, então afasta o companheiro espiritual perturbador e volta a um estado mais satisfatório de equilíbrio. Mas caso a irritação se amplifique e acabe tomando o vulto de contaminar os outros membros da sua família e gerar discórdia coletiva, então os obsessores começam a se sentir o quê? No direito de posse e começam a adquirir a determinada ação
ascendência sobre você. Então, aquela coisa mesmo, veio o pensamento, você é um lixo, você não serve pra nada. E aí você vai, se você deixar aquilo lá crescer dentro de você, e aquilo vindo de uma influência espiritual, ele vai falar, nossa, agora eu vou ficar aqui. Às vezes, gente, não vai causar um processo super complexo, super profundo. Porém, vão ser alguns dias que você vai falar assim, nossa, eu não tô conseguindo dormir direito, não tô conseguindo me concentrar, eu ando tão cansado, eu ando tão irritado. E aí você vai pensar que foi porque aquele ser encostou em você e você deixou. A porta estava aberta, ele entrou. Aí, sabe o que você fez? Você falou, senta aqui no sofá, toma um cafezinho. E aí, o que a gente tem que fazer? O contrário, fala assim, sai daqui, cancela esse pensamento. Não é fácil? Não é fácil. Às vezes a gente pode fazer isso até meio que mecanicamente. O que é mecanicamente? Às vezes você rezar um Pai Nosso, mesmo não estando com aquele sentimento da fé, da conexão com Deus, verbaliza o Pai Nosso. Verbaliza o Ponopono. Entendeu? Só de fazer isso, eu faço isso muito em processo terapêutico, quando eu me auto-aplico, processos de reprogramação mental, procedimentos terapêuticos, e às vezes até se eu tiver numa sessão, uma consulta de alguém, se eu sentir, eu faço. Deu uma situação, colocou uma pessoa negativa na sua frente, às vezes até uma pessoa da sua convivência, ou uma situação dolorosa, fale mecanicamente, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ore, por quê? Porque a palavra tem frequência. Então, mesmo que você pense, mas eu não estou sentindo isso. Corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, a partir do momento que você começa a verbalizar, você tá ouvindo também. E aí você vai fazer, é como se fosse também uma auto-hipnose, tá? Então, eu sou hipnoterapeuta, eu posso falar sobre isso. Então, assim, tenham esses recursos no dia a dia. Nem todo dia vai dar certo? Nem todo dia vai dar certo, mas muitas vezes vai dar certo. E aí você vai começar aqui a vencer essas perturbações que começam a surgir no dia a dia, certo? Então, se você deixar e assim, permitir que isso vá se amplificando dentro de você, o espírito obsessor vai se sentir no direito de posse e vai começar a adquirir uma ascendência sobre você. A partir desse estágio de funcionamento emocional e de comprometimento espiritual, surgem as obsessões efetivamente mais sérias, as fascinações e as subjugações. A gente vai falar agora sobre as subjugações. E a gente vai entrar agora num campo onde as obsessões, elas não são só momentâneas, tá? Estou caminhando aqui numa frequência baixa, tem outros seres desencarnados e acabam se unindo a mim. A gente vai entrar agora num campo onde as obsessões, elas também podem advir de outras encarnações. E assim, como eu falei, eu já trabalhei na desobsessão, eu posso falar. Muitas vezes, o obsessor, ele foi a vítima. Tá? Quando a gente fala de um processo de múltiplas existências, quando a gente fala que a gente vive num mundo de provas e expiações, nós somos espíritos ainda que temos um nível de adiantamento rudimentar, nós temos que ter a humildade de reconhecer que em outras existências nós podemos não ter sido a flor mais cheirosa do jardim. Tá? E às vezes, e assim, muito comum nos primórdios da civilização, nos primórdios, né, da humanidade, temos comportamentos mais agressivos mesmo. Então, eventualmente, numa vida passada, ter matado alguém, numa vida passada, ter roubado alguém, ter prejudicado alguém, como também o inverso é possível. E aí, às vezes, a gente até cria crenças limitantes em relação a muitas coisas por conta disso, que a gente já viu que a gente traz registrado no perispírito. Então, muitas vezes, acontece muito do obsessor ser a pessoa que foi prejudicada. Só que ele não superou. E aí, olha a importância do perdão. Porque ele está aqui te prejudicando, mas ele também está prejudicando a evolução dele. Quando a gente não perdoa, a gente se prende a uma situação dolorosa e aí a gente evita o quê? De caminhar avante, de caminhar adiante, de ir adiante na nossa vida. E vencer, a gente vai cada vez, vai deixando de se aproximar da linha de chegada, né? Qualquer que seja ela, digamos assim, porque ela é muito longa. Então, nas subjugações, que é um outro tipo de perturbação espiritual, há um intenso sofrimento por parte do obsidiado, que é a pessoa que está sendo obsidiada, uma vez que ele tem uma contrição que paralisa a vontade, ficando sob verdadeiro jugo, ou seja, é aquela coisa que a pessoa fica prostrada.
tá? E assim, eu vou falar uma coisa que veio aqui pra mim, nem tinha lembrado disso, mas eu já vi casos, muitas vezes pessoas, um assunto delicado, tá, gente? Lembrando que a visão espiritualista, a visão holística, ela é sempre complementar a todos os diagnósticos e a visão médica e científica, tá? Ela não substitui, ela é complementar. Já vi casos de pessoas em coma, por conta de questões obsessoras. Inclusive, se eu não me engano, eu já li em livros. Se eu não me engano, eu já li em livros, acho que do Chico Xavier, do André Luiz, tá? Então, lembrar, muitas vezes tem casos de pessoas em coma e por questões de obsessor, tá? Mas lembrando que Deus, por que Deus permite? Porque, de alguma forma, aquela situação está sendo uma expiação para a alma obsidiada ter algum tipo de aprendizado. É doloroso, é doloroso, é triste, é triste, é triste. Mas a gente tem que lembrar que não cai uma folha do céu sem que Deus permita. Porém, contudo, todavia, nós também precisamos lembrar que a dor que a gente sente, somente nós temos o poder de cessá-la. Através do quê? Da nossa mente. Por isso que a gente tem que estar sempre se fortalecendo e sempre fortalecendo o nosso repertório interior. O Flávio, cura do corpo, cura da alma. É exatamente isso. É um conjunto, né? Por isso que eu falo, nossa mente consciente, nossa mente inconsciente e a nossa alma vão se unir agora para trabalhar nosso benefício. E eu não vi isso em nenhum lugar, não. Eu comecei a criar. Porque você vê no meu Instagram, tá lá, corpo, mente e espírito. Porque é isso. A gente já tem a consciência do corpo e mente, a gente tem que começar a colocar a importância do espírito, porque a gente vê aqui o quê? A gente está aprendendo aqui o quê? Que na nossa identidade do nosso princípio inteligente, que é a nossa alma, onde tem aí, jaz aí todo o nosso poder, toda a nossa capacidade de expansão, e o caminho da vida é justamente a gente acessar essa identidade e o poder desse princípio inteligente. Então, na subjugação, a pessoa fica totalmente prostrada mesmo, com essa influência espiritual. Estes processos muitas vezes remontam a séculos de outras existências. Instalam-se baseadas no ódio e no desejo de vingança, insolúveis numa só etapa reencarnatória. Geralmente exercida pela telepatia ou sugestão mental, o obsessor estabelece uma oculta infiltração vibratória perniciosa sobre o sistema nervoso do obsidiado, contaminando-lhe a mente, o perispírito, os pensamentos, até o completo domínio das ações. São geralmente curáveis através de prece, meditação sadia e de uma doutrinação elevada e amorosa. Percebe? Existe uma cura. Que não é assim, vou tomar um remedinho agora, daqui a 1 hora já passou. É uma cura comportamental. Você tem que fazer oração, você tem que fazer meditação. O que a meditação sadia vai te trazer? Novas percepções. Quando a gente medita aqui, a gente não está construindo novas percepções. E uma doutrinação elevada e amorosa. O que é? Eu trazer novos princípios e valores. Que vão fazer o quê? Eu discernir. Quando começar a vir esses pensamentos, quando começar a vir o desconforto, eu vou discernir e falar assim, não, aqui você não vai fazer morada. Pode esquecer, pode sair daqui. A gente tem que ter essa firmeza, tá, gente? Eu trouxe aqui até um caso que eu trabalhei com uma pessoa que ela teve convulsão. E ela tinha convulsões e ela tinha muitos obsessores de outras vidas. E assim, às vezes tem obsessores também, até que eles têm boa intenção, entendeu? E esse caso foi exatamente isso. Uma pessoa que a gente fez um tratamento com reiki. Tive que fazer um tratamento com reiki pra gente trabalhar aspectos emocionais, aonde a pessoa tinha muitos traumas, uma pessoa já de idade, tinha muitos traumas, então a gente foi limpando os aspectos emocionais, a gente foi fazendo uma reprogramação mesmo, energética, e depois a gente foi trabalhar, na verdade foi antes. Antes a gente fez um trabalho de oração, e aí essa pessoa, ela tinha que fazer oração, o Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho ele tem um guia de preces, né? Tem preces para o obsessor, preces para o obsidiado. Então a gente separou lá, foi feita uma análise na radiestesia, foi separado algumas orações, e ela fez assim, foi tipo coisa de 60 dias, 90 dias, todo dia sentando e fazendo aquelas preces para os obsessores, tá? E vou te falar, demorou anos assim, mas o trabalho começou a fazer resultado, porque era um processo muito profundo, mas faz resultado. Tenha certeza absoluta, se é você ou se é algum parente querido amado, persista. Hoje mesmo eu estava ouvindo aqui no Instagram uma moça que falou assim, meu marido se converteu, acho que ela mandou para alguém grande assim, meu marido se converteu a Cristo, aceitou Cristo hoje. Eu estou há 3 anos orando para isso. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que aprender que orar é um processo contínuo, entendeu?
Não é uma coisa assim, vou orar hoje, amanhã já tem resultado, mês que vem tem resultado. Continua orando, continua orando. Tem que ter convicção, tem que ser persistente. Isso é uma coisa da nossa mentalidade atual. A gente tem uma mentalidade, uma visão muito de curto prazo. A gente precisa começar a desenvolver essa mentalidade de longo prazo. Quando a gente olha uma vida de vida eterna, 3 anos é pouco. É que a nossa maneira de perceber o tempo aqui é muito diferente. É muito mais fast, né? Bom, terceiro caso, que é o processo obsessivo da fascinação. E esse é muito interessante, ele vai conectar com o nosso próximo tópico, que eu fiquei até meio assim impressionada. E eu quero que vocês me contem a opinião de vocês. No processo obsessivo de fascinação, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. A liberdade do indivíduo fica então cerceada, uma vez que ele não tem a autonomia das próprias decisões. Sabe quando de repente a pessoa dá uma desvirtuada, gente? Aquela pessoa começou a andar com gente estranha, começou a fazer umas coisas estranhas, começou a ter alguns comportamentos disfuncionais. Ah, mas como que eu vou julgar? Quem sou eu para julgar o que é certo e errado, o que é bom e mal? Como é que eu vou fazer um julgamento disso? Vamos fazendo uma observação se aquilo faz mal para a saúde da pessoa, né? Então, questões ligadas a fumo, álcool, entorpecentes, tá? Se aquilo faz mal para a pessoa mentalmente, socialmente, se ela começa a se isolar, se ela começa a ter fisionomia, aquela fisionomia caída, triste, vamos combinar que isso não é saudável, concorda? Então, assim, existe um conjunto básico aí, comportamental, emocional, que a gente consegue ver isso, tá? Então, assim, particularmente na obsessão de fascinação, invariavelmente não há nada que se possa fazer para o obsidiado, a não ser orar por ele. É como se ele tivesse arrumado um grupinho de amigos desencarnados que estão levando ele para o mau caminho. Ah, não, vamos ali naquela reuniãozinha que o povo está falando de um negócio que vai te levar para um comportamento depressivo, autodepreciativo e por aí vai. Então, a pessoa está meio que fascinada. A pessoa perde o quê? Perde a capacidade de ponderar, de raciocinar e de perceber a influência negativa que aquilo está tendo nos outros campos da nossa vida. Eu lembrei até de uma coisa agora, né? No coach, a gente fala da área de alavancagem, que é o quê? Você avaliar todos os campos da sua vida e você entender qual é o campo. A gente tem um campo que se chama área de alavancagem, que é um campo que você melhorando, ele melhora todos os outros. Então, por exemplo, para mim, é saúde física. A espiritualidade também, mas a espiritualidade pela pirâmide dos níveis neurológicos, ela afeta todos. Para mim é saúde física, então sempre que eu cuido, atividade física, alimentação, hidratação, suplementação de vitaminas, e isso tudo vai me trazer o quê? Uma disposição que vai impactar para que eu desenvolva melhor a minha parte intelectual, a minha parte emocional, a minha parte profissional, meu relacionamento afetivo, por aí vai. Tem algumas pessoas que é a parte de consciência social, muitas pessoas que é a parte de consciência social. Que a consciência social é um trabalho que você faz para o mundo. Então, já vi casos de pessoas que era trabalhar num orfanato com crianças, outras pessoas que era trabalhar com palestras. Então, cada pessoa é uma coisa, porque isso está ligado diretamente ao quê? Aos talentos e capacidades da nossa alma, certo? Aí, quando a gente está falando de fascinação, você só inverte a qualidade disso. Tá vendo quando eu falo para vocês que a importância da direção e da qualidade? É o mesmo princípio, só que você inverte a qualidade. Então, vamos supor, se é uma fascinação, eu estou com um processo de fascinação que prejudica a minha parte da saúde. Então, não como mais direito, tô comendo um monte de besteira, não quero mais saber de ginástica, e sinto dor no corpo, e tô cansada, e não consigo sair desse círculo vicioso. É uma fascinação. E aí isso vai fazer o quê? Prejudicar todos os campos da minha vida. Então, a gente sabe que não é saudável, certo? Então, o que a gente tem que fazer é orar. Allan Kardec ensina, ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar seu mal e nele se compraz. Então, a gente tem que entender que existe é como se fosse uma codependência. O que é codependência? Um alimenta o outro. E eles estão naquela situação que não querem sair. Eu até me lembrei, sabe do quê? Do final da nossa live de ontem, que eu fiz um Reels depois, que falava sobre a liberdade, sobre todos nós nascermos para sermos livres, mas que alguns de nós estão presos em gaiolas.
mas que é da vontade de Deus que as grades dessas gaiolas se desfaçam, para que a gente possa então fazer o nosso caminho de caminhada em direção à nossa plenitude da nossa alma, o caminho de autoconhecimento, de consciência de nós mesmos. Então, é isso. A fascinação, os processos obsessivos, as perturbações espirituais, elas são gaiolas. Só que é da vontade de Deus que essas grades se soltem, se quebrem, se rompam e a gente se liberte. Mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Então, quanto mais nós alimentarmos o nosso universo interior, mais a gente vai fazer a nossa parte. Por exemplo, a pessoa tá lá, tá numa situação complicada. Coloca louvor, coloca oração em casa, vai na igreja, mesmo que você fique lá prostrado na igreja, você vai recebendo tratamento espiritual, porque tem seres de luz para te ajudar. Entendeu? E a gente lembrar, às vezes, eu contei do caso da pessoa da convulsão. Foram alguns anos, acho que foi uns 2 anos, assim, para começar a ver resultados efetivos. Então, eu vou falar para vocês o que acontece. Acontece que também fiz um trabalho de radiestesia, então foi um conjunto, foi oração, reiki, radiestesia, é um trabalho profundo. A gente não pode desistir, porque são camadas. Então você tem que pensar assim, de 100%, isso a gente faz muita análise na radiestesia, de 100% que eu preciso limpar esse processo, curar esse processo e ter um aprendizado nesse processo, quantos por cento eu já resolvi? Então, no começo lá com as orações, talvez foi 80%. Depois a gente entra com a radiestesia, você vai limpando mais 40%. Entra com o reiki, mais 20%, 30%. Entendeu? E aí você fechou a conta. Mas a gente tem que entender isso, que às vezes as coisas não se instalam de um dia para o outro e não se desinstalam de um dia para o outro. Tá? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o maravilhoso e o sobrenatural. O sobrenatural é o que está fora das leis da natureza. Em todos os tempos, os fenômenos cuja causa era desconhecida foram reputados sobrenaturais. Ou seja, isso aqui a gente não sabe como é que funciona, então é sobrenatural. Você leva um celular, leva um smartphone lá para 1500. Leva um smartphone lá para a época que veio Jesus, 2000 anos atrás. Fala, esse aqui é um smartphone. Você liga para uma pessoa em outro país, você faz uma videochamada e a pessoa aparece ao vivo e você conversa com ela. Você fala, amigão, isso daí é sobrenatural, né? Isso daí isso não é coisa normal, não. Isso não é coisa do homem, não. Isso é sobrenatural. Então é mais ou menos isso. Tudo que não consegue ser explicado acaba tendo a reputação de sobrenatural. E cada nova lei descoberta pela ciência recua os limites do sobrenatural. Ou seja, a ciência vai avançando, a tecnologia vai avançando, e nós aqui em 2024, a gente pega um smartphone, fala com uma pessoa em outro país e fala assim, isso é normal. É normal, porque a ciência foi avançando e ela foi o quê? Tirando o caráter de absurdo de algumas coisas. O espiritismo vem revelar uma lei segundo a qual a conversação com o espírito de um morto repousa sobre uma lei tão natural como aquela que permite a eletricidade estabelecer contato entre 2 indivíduos a 500 léguas de distância. Então é exatamente isso. Se há 2000 anos atrás não tinha smartphone, hoje tem. E se daqui a algumas décadas nós tivermos um aparelho que a gente consiga, então, acessar a energia em outro estado de matéria de consciências que já saíram da carne? Parentes, pessoas, imagina grandes personalidades, fala assim, isso aí é ficção. Será? Eu espero estar viva para ver. Espero sinceramente estar viva para ver. Pretendo viver muitos anos, ainda vou viver mais de 100 anos, fazer muita live, porque eu quero ver isso acontecendo. E eu acredito realmente e eu tenho fé. Então, o espiritismo ele vem para trazer essa visão. A gente tem que lembrar de onde nós viemos, onde nós estamos e onde nós podemos ir. E esse processo é natural. Ele vem exatamente para desmistificar. Espírito desencarnado e espírito encarnado nada mais são do que diferentes estados de matéria que a gente não consegue enxergar. Da mesma forma que tem moléculas de H2O e moléculas de CO2 aqui nesse ar e outras coisas até nesse ar que a gente nem imagina, que se a gente for fazer lá um processo químico para ver, e a gente não enxerga. Eu não enxergo que tem água aqui. Por quê? Porque tem um outro estado de matéria. Mas se eu fechar a janela, se eu começar a me movimentar, o que vai acontecer? Vou começar a suar e vai começar a condensar água na janela. E essa água vem da onde? Do vapor que está no ar.
Então é mais ou menos esse princípio. O Espiritismo repudia no que lhe concerne todo o efeito maravilhoso, quer dizer, tudo que é fora das leis da natureza. E ele não faz nem milagres, nem prodígios, mas explica, em virtude de uma lei, certos efeitos que foram reputados até hoje como milagres e como prodígios. Por isso, e é por isso mesmo que ele demonstra a possibilidade de todos esses fenômenos, que é o que a gente vem estudando aqui. Eu tô gostando muito dessa parte, gente. Depois vocês me contem, não sei se agora, mas pode ser quando vocês quiserem, Vocês me contem o que vocês estão mais gostando. Se é a parte científica, se é essa parte científica que fala dessa coisa do plano espiritual, se é a parte filosófica, onde a gente está falando sobre as abordagens sobre a transição planetária. Agora a gente vai falar também sobre a questão da consciência e da evolução. Ou se é a parte mais religiosa, que é onde a gente traz aí a questão da evolução moral, os conceitos de Cristo, que a gente vai também um pouquinho aí para a parte de inteligência emocional, quando a gente fala de autoestima, etc. Então depois vocês me contem qual é que vocês estão gostando mais. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a consciência e a evolução espiritual. Então a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, o coletivo, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Estamos aí, né? Estamos na caminhada, gente. Conforme a humanidade vai se desenvolvendo, a sua capacidade para o amor fraternal, a vida vai tornando mais confortável e prazerosa, sob forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos e em tudo que diz respeito à melhoria da condição humana. Então, o que acontece hoje? Hoje nós estamos vivendo um processo de separação do joio do trigo. A gente vai ver pessoas melhorando muito de vida e pessoas que vão começar a chafurdar nas suas dores e sofrimentos, nas suas misérias existenciais. Por isso que é tão importante a gente curar a nossa mente e a nossa alma. Porque a gente tem que limpar o nosso jardim, o nosso terreno, de tudo que quer levar a gente para vivenciar as nossas misérias existenciais. O que são as nossas misérias existenciais? Os nossos bloqueadores, né? Os sabotadores, a procrastinação contínua, os nossos bloqueios emocionais não curados, que ficam sendo o que? Uma âncora que prende a gente, impede a gente de avançar na nossa vida. Por quê? Porque existe realmente, a nova era, o plano de regeneração, é um plano onde a gente vai fazer o quê? A gente vai ter uma vida melhor, uma vida mais leve. Aqui fala aqui, olha só, a humanidade vai se desenvolvendo sua capacidade para o amor fraternal e vai tornando a vida mais confortável e prazerosa. Então, realmente, todo mundo vai ter a sua casa, vai ter seu conforto, vai ter sua viagem, vai ter seu descanso, vai ter seu alimento. Então, é realmente uma era de promessas. Mas a gente ainda vai passar por muitos turbilhões aí nas próximas décadas que vão depurando. Então, a gente vai ter pessoas o quê? Que vão cair e pessoas que vão se levantar. Então, fica a dica aqui. Sejamos nós as pessoas que vão se levantar, certo? Então, continuando aqui. Porém, no século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual, gerando uma espécie de infecção mental contagiosa, expressada nos excessos sexuais, na violência e nas perversões. E eu já falei aqui e vou falar de novo. Se você é uma pessoa que tem ideias de perversão, a gente sabe muito bem que é certo e errado, tá? Então, assim, coisas que têm prazer em coisas que são disfuncionais, em ver os outros sofrendo, em ver dores, em maltratar crianças inocentes, pessoas inocentes. Vá curar o seu coração, vá curar a sua alma. A todo momento você pode fazer novas escolhas e ter um novo direcionamento na sua vida. Busque ajuda, busque lugares e fontes de informações positivas para sua vida, tá? Existe cura, gente. Existe cura, tá? Então essa infecção mental contagiosa se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que geram ainda mais sérios distúrbios na saúde. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de tecnologia, muito da tecnologia existe para beneficiar a nossa vida.
A gente tem que entender que realmente o ser humano vai se requintar intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente, e tudo que faz parte da estrutura material para a gente viver pode ser automatizado. Entendeu? Então porque as máquinas vão vir e vão tomar o lugar do homem. As máquinas não vão vir e vão tomar o lugar do homem. As máquinas vão vir e elas vão trazer uma facilidade para que você, homem, vá estudar, vá aprender a ser gente, vá se conectar a Deus, para você fazer o verdadeiro propósito da sua vida, que é compreender Deus. Por que existem algumas pessoas que elas trabalham para pagar a conta e colocar comida na mesa de casa e não conseguem fazer mais nada? Acorda cedo, trabalha o dia inteiro e vai deitar à noite. Acorda cedo, trabalha o dia inteiro e vai deitar à noite. Por quê? São almas que estão numa expiação para valorizar a vida. Só o fato de estar vivo. Mas nós existimos coletivamente, a nova era, ela vem para quê? Ela vem para nos trazer uma consciência de evolução e desenvolvimento humano e espiritual. Então, nesse ponto, a tecnologia ela vem para trazer algumas facilidades. O que a gente não pode, o que a gente tem que tomar cuidado é não ficar com raivinha da tecnologia. Então, e isso vale para todo mundo. Se a gente acha que a tecnologia vai roubar o nosso espaço na sociedade, o nosso senso de significância está baixo. E então nós não estamos conseguindo perceber a vida da maneira adequada. Olha a nossa aula de complexo de inferioridade de ontem. É exatamente isso. E se a gente acha que a tecnologia veio para o mal, é porque quem está aplicando a tecnologia tem um caráter maldoso. Porque eu posso usar meu celular para fazer uma live falando sobre espiritismo, ou eu posso usar meu celular para fazer joguinho, para ver pornografia, desculpa o vocabulário aqui, entendeu? Então, é a gente que vai dar o teor das coisas que a gente vai usar e como a gente vai se posicionar. Nunca são as coisas em si. A gente sempre tem que crescer e ser maior do que as coisas. E se posicionar acima de tudo isso. E então a gente vai olhar e vai selecionar. A gente que vai discernir, a gente que vai escolher, tá? Então é isso. E aí cria então essas engenhas tecnológicas, fizeram sérios distúrbios, a gente já sabe que é as telas para as crianças, que é a questão da dopamina ativada na mente, que detona todo o nosso processo de hábitos, tá? Então um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado com o propósito de captar o interesse pessoal de um público egocêntrico. E aí, gente, eu fiquei chocada, porque eu me lembrei, e são livros diferentes, tá? Só pra você entender, a primeira parte do que a gente falou, eu peguei de 2 livros, que foi o Leis Morais e Saúde Mental e o que é Espiritismo, do Allan Kardec. A segunda parte eu peguei do Cartas de Cristo e um pedacinho do Leis Morais. Mas o que eu fiquei chocada é que, como conversa, porque isso nada mais é do que o fascínio. Então hoje a gente existe o quê? Que quando ele fala essa infecção mental contagiosa, o que é? É uma cultura que gera um fascínio numa massa de pessoas e faz com que elas fiquem cegas para enxergar a verdade, certo? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está caminhando para conseguir compreender a verdade. E eu não posso deixar de citar aquela frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então a gente já sabe muito bem qual é a verdade. É a palavra de Deus. Eu lembrei agora, quem não tiver feito a maratona Uma Vida com Propósitos, tem nos meus canais, tá no link da minha bio, tem uma live chamada Transformado pela Verdade. Tem várias lives, Transformado por, que é o ciclo que a gente estava fazendo a parte da transformação em Cristo, tornar-se semelhante a Cristo. Então é só lá no canal e assistir. Então jazem dentro de nós possibilidades ainda não utilizadas. São verdadeiras capacidades superiores que no ambiente comum não são acionadas. Eu esbarrei aqui, gente, desculpa. É da lei natural de bens que os espíritos... é da lei natural de Deus que os espíritos que em vidas anteriores tenham respeitado o semelhante e a si mesmo, que cultivam atitudes equilibradas, registrem nas camadas sutis do seu perispírito informações de saúde e harmonia, trazendo para o presente na existência atual uma consistente predisposição para o equilíbrio psíquico, consigam então avançar e superar esses desafios. Tá? Para garantir que essa predisposição se fortaleça, seguem aqui algumas dicas. Convém então a gente relembrar. A sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida.
e as experiências pessoais que acontecem com você. Então, é a sua consciência pessoal que traz para você o bem e o mal. Como assim? Eu sofri um problema, fui assaltada, Gente, existem situações muito mais amplo, tá? Por exemplo, eu tive uma vez que eu fui assaltada, eu tava na ponte e um trombadinha subiu a grade e ele socou meu vidro, eu tinha película de vandalismo, demorou uns 3 socos para quebrar e eu consegui fugir. Mas naquele dia eu tava muito, muito chateada, eu tava saindo do trabalho chorando, era uma sexta-feira, bababá. Eu tava triste, tava chateada, tava reclamando da vida. E eu lembro que foi uma época que eu senti claramente que aquele ato, aquela situação, foi uma personificação da raiva de algumas pessoas, assim, que eu sentia à minha volta. Então, são casos delicados, cada caso é um caso. Quando a gente acessa um caso, quando faz uma análise, que a gente vai olhar na radiestesia ou na terapia multidimensional, a gente consegue entender muitos porquês de muitas coisas, tá? Mas por isso que é importante a gente lembrar, em algum nível a nossa mente sempre vai buscar o quê? Frequências similares com o que já existe para validar. Então, se você sofreu abusos na infância, seja físicos, mentais, emocionais, espirituais, lembre-se que você sempre é importante fazer um processo de cura emocional, de ressignificação, tá? De lembranças, para que você possa purificar, como se você estivesse purificando mesmo a sua história para abrir o seu caminho, para afastar essas coisas ruins. No seu subconsciente você traz lembranças fortemente impregnadas, olha só, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Então, assim, eu vejo, assim, muito de crença financeira, foi roubado em outra vida, foi lesado em outra vida, e aí muito de crença de relacionamento. Então, assim, existe muito disso. Por que a gente tem uma geração hoje problemática? Porque é uma geração que vem para curar. E você só vai curar quando você colocar à tona a sua dor. Percebe? Ah, porque é bloqueio disso, porque todo mundo tem bloqueio, todo mundo tem ansiedade? Tem. Existe ansiedade que tem processos do mundo físico que acabam favorecendo a ansiedade. E existe coisas que a gente vai trazendo de outras vidas. Então a gente vem para um momento onde toda a construção, nada é por acaso. Ah, então a gente está aqui para ser torturado? Não, não está aqui para ser torturado. Toda a construção do mundo, ela existe para nossa evolução. Só que muitas vezes a nossa evolução ela só acontece quando a gente é submetido a experiências que trazem à tona as nossas dores, feridas e sofrimentos. Para quê? Para serem curados e ressignificados. Só que aí na hora que vem a dor e o sofrimento, a gente fala assim, eu não quero essa dor e sofrimento. Eu não gosto disso. E óbvio, a gente não tem que gostar e não tem que querer. Mas o que a gente tem que fazer? Quando a gente faz na dinâmica, na hipnose, o que a gente faz? A gente não acolhe essa dor? Acolhe essa dor. Coloca essa dor no seu devido lugar. Entrega essa dor para Jesus. Então a gente encaminha essa dor, se liberta dessa dor. Então é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Ah, eu tô olhando, como eu falei pra vocês, a moça lá que faz a minha leitura de futuro, ela falou assim, tá na aula 19 que eu contei isso. Ela falou, acho que foi na aula 19. Ela falou assim, você se auto-menospreza. Não tive dúvida. Fui lá e foi pegar e fazer um trabalho. Vamos curar esse auto-menosprezo. Então é isso que a gente tem que entender. Ah, eu estou depressiva. Tá bom, bora curar essa depressão. Vamos curar essa depressão. Ah, mas eu sou insegura. Amiga, primeira coisa, você está insegura. Pode ser a vida inteira, mas está insegura. Vamos curar essa insegurança. Como é que a gente cura insegurança? A gente vai olhar os aspectos da sua vida que te ajudaram a construir essa visão insegura da vida. Aonde foi na sua vida que você não foi nutrido em alguma das suas 3 necessidades básicas? Que é nutrição física, alimentação, saúde, nutrição de casa, moradia, de estrutura física, de segurança física e ambiental, ou nutrição afetiva. Qual dessas 3 nutrições não foram supridas que você é inseguro? É batata. Se procurar, acha. Eu já sei a minha, inclusive. E já venho trabalhando muito. Então, o que acontece? Então, você vai construir o quê? Uma segurança e uma autoconfiança. Por quê? Porque a nossa alma ela é plena, a nossa alma é completa. A nossa alma ela tem a essência do todo. Então, o viver por partes é a gente que escolhe. Essa vida parcial é a gente que decide viver ou sair dela. É um processo, É doloroso, Demora anos, às vezes, uma vida inteira, demora. Alguns é mais rápido, alguns mais devagar. Cada um é que sabe, a gente não sabe os processos que a gente tem acumulados. Mas o importante é a gente entender que nós somos uma geração que veio para curar.
Nós viemos para curar nós mesmos e nós viemos para curar o mundo. Este é o grande salto da nova era. Porque o mundo não vai um dia a gente vai abrir os olhos, acordar, tudo vai estar, a fome vai ter sumido. Desculpa. Peraí. A gente não vai acordar um dia e a fome vai ter sumido, os problemas do mundo vão ter acabado. Não. Isso é uma construção que vai acontecer. Lembra Carl Jung fala sobre o Carl Jung, que é o psicoterapeuta suíço? Ele, um grande expoente da psicologia e da psicanálise, ele traz o conceito do inconsciente coletivo. O que é isso? É uma construção que a gente faz onde cada um de nós é parte do todo. Então, é curando a nós mesmos, a gente cura o mundo. E a gente vai também fazendo depois, acessando nossos propósitos e ajudando o mundo a ser um lugar melhor. Então, ainda que ocultos, esses traumas e emoções de vidas anteriores podem romper e afetar a consciência atual. A sua oração fervorosa específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, olha só, mas a longo prazo será de pouco proveito se a sua mente e o seu coração continuarem em contraversão com as leis divinas. Olha só, o amor e com as leis divinas, com o amor e viver em atitude mental de constante crítica. Por isso a importância da nossa cura emocional. Deus me ajuda a ganhar na loteria. Deus vai lá, você ganha na loteria. Aí sabe o que você faz? Você tem crença limitante. Que o dinheiro é sujo, que você não merece dinheiro, que o dinheiro vai te deixar uma pessoa ruim, ou que dinheiro serve para ser gasto mesmo e você tem que aproveitar a vida e ter prazer. Quantas são as pessoas que a gente sabe de casos que as pessoas simplesmente elas ganham na loteria e torram todo o dinheiro? Então aqui o melhor exemplo é esse. Você ora para Deus, a sua oração vai ter resposta. Mas se você não mudar a sua mente, o seu coração, não vai, no longo prazo, tudo volta para o lugar comum. Entendeu? Isso é a lei da riqueza, as leis morais. A lei da riqueza fala sobre isso. Se você distribuir todo o dinheiro do mundo por todas as pessoas igualmente, naturalmente, com o tempo, ela vai voltando para as pessoas que sabem administrá-la. Ah, mas tem pessoa de mau caráter. Tem, mas a gente está falando de saber administrar e não de ter caráter bom. Então, se você acha que o dinheiro, o dinheiro em si não é ruim. Né? O dinheiro é uma energia. E a energia, quem dá a conotação de boa ou mal é a gente, é quem está manipulando. Então, se a gente se acha tão bondoso, vamos nós enriquecer para sermos pessoas que usam o dinheiro para o bem. Que usam dinheiro com bom caráter. E essa é uma promessa que a gente vendo aí. Existe um movimento, no Brasil inclusive, tá? Muitos milionários ascendendo, muitas pessoas fazendo negócios. Então a gente vamos começar a quebrar aquelas crenças limitantes, falando até porque vai ficar gravado, a gente não sabe quem e quantas pessoas vão ouvir isso ainda, mas quebrar aquelas crenças limitantes de que o chefe, de que o empresário é uma pessoa ruim. Existem pessoas ruins? Existem, em todos os campos da vida, inclusive em todas as classes sociais. Mas também existem pessoas boas. Então tá na hora da gente começar a acreditar no ser humano. Nós precisamos acreditar no ser humano. E isso é um problema de autoestima. Sabe por quê? Porque se você não acreditar que o outro pode ser bom, você em algum nível também não vai acreditar que você pode ser bom. Ou você acha que só você vai ser a pessoa boa no mundo. Então, se eu acredito, e eu tô falando isso porque eu passei por isso há muitos anos atrás, eu lembro um dia que eu pensei assim, ninguém é bom no mundo. Mas eu falei, mas espera aí, se eu acredito que eu posso ser uma pessoa boa, por que não podem existir outras pessoas boas? Então eu faço o caminho o quê? Para me tornar uma pessoa boa. E começo a acreditar que mais pessoas possam se tornar boas. Mas essa fé só vem quando eu começo a fortalecer a minha autoestima. Percebe? E o complexo de inferioridade que a gente viu ontem. Você vê que nada é por acaso. Toda a bibliografia dessa live, gente, ela é toda canalizada. Eu peguei o pêndulo, eu peguei as 40 aulas, peguei uma série de livros que eu tenho. E comecei a fazer a canalização de cada livro, de cada capítulo. Eu fiz isso muito antes de anunciar a live. 40 dias. E fui anotando. Pegava um dia, fazia 2 folhas, outro dia fazia mais 2 folhas, e aí por aí foi. São 8 folhas, se eu não me engano. 6 ou 8. E tudo isso que a gente tá vendo tá sendo um presente do universo pra gente. Eu só sou a interlocutora aqui, tá? Eu só tô me colocando à disposição pra compartilhar essa informação.
Então vamos lá, continuando. E também estou aprendendo, percebe? Também estou aprendendo, fortalecendo conhecimentos que eu já... Fortalecendo e expandindo conhecimentos prévios que eu já tinha. Então vamos lá. Se você continuar em constante crítica, as leis divinas se relacionam somente às atividades de consciência e são exatas e indesviáveis. Então as leis divinas, elas se relacionam à nossa consciência. Então, que Deus abençoe a gente, que a gente consiga aí ter a força, né, gente? Vamos fazer nossa meditação e vamos trazer todos esses conhecimentos agora para interiorizar, para a gente realmente poder transformar a nossa vida, porque a gente merece. E a gente está aprendendo aqui, me contem vocês depois, se vocês também estão tendo essa percepção, e quem estiver assistindo gravado, se você também está começando a perceber que você merece mais da vida, merece mais em se tornar uma pessoa melhor, merece mais nos acontecimentos da sua vida. Então vamos fechando os olhos, respirando fundo, enche o peito de ar, vai relaxando o seu corpo, e você relaxa. Relaxa 10 vezes mais agora. Você respira fundo. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar e se concentrar ainda mais no som da minha voz e nessa meditação. Então você respira fundo. Vai sentindo seus olhos ficando bem pesados, bem tranquilos, bem relaxados. Quanto mais seus olhos tentarem se abrir, mais eles vão se fechar. Você vai respirando fundo, o ar vai subindo até o topo da sua cabeça, vai higienizando o seu cérebro, sua mente, em movimentos circulares, vai limpando pensamentos negativos, dúvidas, medos, insatisfações, frustrações, angústias, mágoas, ressentimentos. Vão sendo imediatamente cancelados agora. Vai sentindo como se fosse uma nuvenzinha cinza saindo do topo da sua cabeça. Você respira fundo. Com pleno controle do seu corpo, estarei a todo momento com você nessa meditação e te trago de volta ao final. Então você aproveita e relaxa. Respira bem tranquilo, bem relaxado. Relaxa 10 vezes mais agora. Vai soltando o seu corpo. Solta os músculos da sua face. Solta os seus ombros. Vai soltando o seu quadril, suas pernas e seus pés. Então você respira fundo. Permita que essa luz branca vá subindo, envolvendo todo o seu cérebro, toda a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma. Se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício, para conseguir articular os melhores pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos e possibilitadores. E todas as nossas reflexões de hoje vão se unindo ao seu universo interior, trazendo novas ideias e novas estratégias para que você consiga fazer mudanças no seu comportamento, no dia a dia, para que você consiga fazer mudanças no seu pensamento, no seu dia a dia. Então você respira fundo, enche o peito de ar e relaxa. E vai sentindo esse ar descendo em movimentos circulares por toda a sua coluna, em volta da sua coluna, da sua medula, até a sola dos seus pés. Os seus olhos mentais vão se abrindo e se expandindo agora. Seus ouvidos mentais vão se abrindo e se expandindo agora. Toda a sua percepção sinestésica, de sentimentos e sensações, cheiros, sabores, vai se expandindo agora. E você vai sentindo, vai mentalmente visualizando uma placa de luz abaixo da sola dos seus pés. E um leve formigamento na sola dos seus pés, em todas as terminações nervosas da sola dos seus pés. Você vai sentindo raízes de luz saindo da sola dos seus pés. E essas raízes vão saindo, elas vão atravessando as camadas do solo. E elas vão ficando maiores, mais grossas e mais fortes agora. As suas raízes dos seus pés vão ficando maiores, mais grossas, mais fortes. E elas vão ficando mais confiantes agora. As raízes dos seus pés vão vencendo todas as camadas do solo. Com muita força, muito poder, com muita confiança e muita vontade de viver, de renovar a sua vida. E elas vão acessando agora o núcleo da Terra, um diamante de luz, repleto de energia cósmica, repleto de energia vital. E vão recebendo toda essa energia cósmica, essa energia vital que vai subindo por essas raízes e vai atravessando a sola dos seus pés, vai energizando todo o seu pé, pura luz branca.
seus pés, todas as falanges dos seus dedos dos pés, seus músculos, seu tornozelo, vai curando, vai limpando, vai relaxando o seu corpo. Todos os tendões, todas as contrações musculares de nervoso, de estresse, vão relaxando 10 vezes mais agora, relaxando 100 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Com o pleno controle do seu corpo, eu estou aqui com você. Essa luz vai subindo até o seu joelho, vai subindo pelas suas coxas, vai subindo pelo seu quadril. E você vai sentindo o seu quadril relaxando, vai sentindo o seu quadril liberando energia de tensões de toda a sua vida. De todas as suas tensões que você guarda do seu pai, da sua mãe, das figuras de autoridade. Vai mentalizando a bacia do seu corpo, a bacia do seu quadril, a cabeça do seu fêmur, os seus fêmures, seus ossos que saem da sua bacia e vai para segurar a sustentação do seu corpo, vai se fortalecendo cada vez mais. Você respira fundo e vai sentindo embora todos os medos, dúvidas, inseguranças e preocupações em relação a figuras de autoridade. Você, com pleno controle do seu corpo, vai subindo essa luz para o seu abdômen, envolvendo a sua costela, seu pulmão, seu coração. Vai envolvendo a sua garganta, subindo pelos seus ouvidos, seus olhos, suas bocas. Vai subindo pelo seu crânio todo, pelo topo da sua cabeça. Vai envolvendo os globos oculares dentro dos seus olhos. Vai envolvendo cada um dos seus dentes. Todas as terminações nervosas que vão para os seus dentes. Relaxa a sua mandíbula. Você relaxa a sua mandíbula 10 vezes mais agora. Vai liberando toda a tensão nervosa da sua cabeça. Vai relaxando toda a pressão dos seus olhos, toda a pressão da sua cabeça, toda a pressão que está sobre o seu encéfalo. Você respira fundo e vai sentindo do topo da sua cabeça subindo uma flor de luz, uma linda flor de luz, como uma flor de lótus, florescendo no topo da sua cabeça, que vai expandindo por todo o seu corpo, vai expandindo pela sua alma, vai expandindo pela sua casa, vai expandindo, você vai ficando com 10 metros de altura agora, 20 metros de altura agora, 100 metros de altura agora. Você vai ficando maior do que o seu país, maior do que o seu planeta, e você vai agora crescendo e acessando o espaço. Como você visualizaria aquela noite estrelada, assim você começa a ver em volta agora o espaço. Você respira fundo. É seguro e a todo momento você continua respirando tranquilamente, totalmente concentrado no som da minha voz e nesta meditação. Você respira fundo e você vai expandindo e crescendo ainda mais no espaço. Você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá no chão, como quando você deixa um objeto cair no chão e você olha assim de cima lá no chão. Você vai vendo o planeta Terra pequenininho, você vai vendo o universo, o sistema solar todo pequenininho, a Via Láctea pequenininha, e você vai crescendo. Você vai passando por diversas camadas multicoloridas, com diversos símbolos, uma viagem cósmica, uma viagem quântica, até acessar uma fonte de luz do divino Criador primordial, a causa infinita de todas as coisas, a consciência autônoma que rege a existência, o princípio inteligente que é a fonte de tudo que há. Então você acessa essa camada de luz e ela vai te banhando, respira fundo. Permita-se que essa luz de Deus vá te banhando e ela vai descendo pelo seu corpo e por todas as suas glândulas, vai envolvendo a sua pineal na sua cabeça, a sua hipófise no seu frontal, a sua tireoide no seu laríngeo, o seu timo no seu cardíaco, vai envolvendo as glândulas do seu plexo solar, vai envolvendo o seu baço, o seu fígado, vai envolvendo as suas suprarrenais na direção do seu abdômen, vai envolvendo as suas glândulas, suas gônadas sexuais, vai envolvendo a base da sua coluna, vai descendo pelos seus joelhos, vai envolvendo todas as suas articulações, os seus ombros, os seus cotovelos, todas as falanges dos seus dedos, os seus punhos, vai envolvendo também o seu joelho, o seu quadril, o seu tornozelo, os seus pés. Então você respira fundo, 100% relaxado agora,
bem tranquilo, bem relaxado, bem conectado com o seu corpo. Vai sentindo no centro do seu coração uma energia de luz que vai irradiando e se fortalecendo ainda mais e expandindo no centro do seu coração. Mentalmente, você vai agora acessando o centro do seu coração como se fosse um vórtice de luz. E você vai entrar nesse vórtice de luz para fazer uma viagem agora. Uma viagem pela sua alma. Você vai passando agora mentalmente, vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda, vai adentrando esse vórtice de luz. E você vai fazendo um passeio agora pelo jardim da sua alma. E você vai caminhando no jardim da sua alma. E você vai percebendo que à medida que você caminha, você vai espargindo essa luz de Deus. À medida que você caminha pela vida, a partir de hoje você começa a irradiar a luz de Deus em todos os ambientes e para todas as pessoas que você convive. Você vai caminhando pela vida a partir de agora e você vai irradiando a luz de Deus em todos os ambientes e para todas as pessoas que você convive. Você respira fundo. E você vai vendo como é leve, tranquilo e permitido e fácil. Você já sabe como. E você vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira. Continuamente. Todos os dias, a todo momento, você caminha pela vida. Sendo uma fonte da luz de Deus. E você leva a luz de Deus para todos os ambientes que você vai e para todas as pessoas que você convive. E você agora vai irradiando e mentalizando, vai vibrando essa luz de Deus para o seu lar, para a sua casa, como quando a gente joga uma pedrinha numa lagoa e vai irradiando ondas. Você vai irradiando ondas de luz para todo o seu lar, para todos os cômodos da sua casa, para todas as pessoas com quem você convive. Você vai irradiando ondas de luz para todo o planeta Terra, para o seu bairro, para o seu planeta. Vai mentalizando como se a luz fosse irradiando e ela vai trazendo brilho, pessoas sorrindo, vai trazendo alegria. Vamos vibrando para todo o planeta, vamos vibrando para o Brasil, para todos os líderes políticos, religiosos, todas as pessoas em posição de autoridade, para que eles possam ter lampejos de lucidez e clareza para tomar as melhores decisões para o ser humano, as decisões mais alinhadas com a evolução do nosso planeta. Então, mentalmente, você volta a concentrar a atenção no seu coração. E agora você vai caminhar e você vai perceber mentalmente aí no jardim da sua alma a presença do Mestre Jesus. O Mestre Jesus hoje ele vem para te trazer mais alguns códigos da consciência crística para a sua evolução. Então você está frente a frente com o Mestre Jesus, ele sorri para você. E ele coloca a mão esquerda dele no seu coração. E ele coloca a mão direita dele na sua cabeça, no seu coronário, no topo da sua cabeça. Você respira fundo, com pleno controle do seu corpo, vai recebendo com muito carinho essa atuação de Jesus em você, sobre o seu corpo. E você vai sentindo ele transmitindo para você agora muita luz, muito amor, muita paz, muita vida. E ele vai trazendo uma luz que vai entrando na sua mente, vai entrando no seu encéfalo, em todos os processos bioquímicos do seu cérebro, vai entrando em diversas lembranças. Essa luz, mentalmente você vai fazendo uma rápida retrospectiva com pleno controle do seu corpo e você vai acessando algumas situações dolorosas, de tristeza, dor e sofrimento. E você vai sentindo essa luz de Jesus entrando nessa cena. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão te trazendo agora imagens, cores, sons, sensações, sabores, palavras que você associa a situações dolorosas da sua vida. E você vai sentindo a luz de Jesus, a mão de Jesus no topo da sua cabeça. E ela vai colocando luz sobre todos esses acontecimentos. E mentalmente você vai pegando cada uma dessas cenas e você vai colocando nas suas mãos. Você vai pegando essas cenas com a luz de Jesus e vai colocando nas suas mãos. Você vai percebendo que são como se fossem pequenos objetos da sua vida, pequenas fotografias, muito menores de quem você já é hoje, muito menores de quem você já se transformou hoje. Em todos esses sentimentos de dor e sofrimento, você coloca empilhadinho nas suas mãos. E você vai entregando agora para Jesus. E essas dores, esses sofrimentos
vão adentrando o coração de Jesus. E no coração de Jesus eles vão sendo totalmente dissolvidos e cancelados a partir de agora. A partir de agora, todas as suas dores e sofrimentos, a sua história de vida, estão imediatamente curados, dissolvidos e cancelados. E você já sabe como se libertar dos seus padrões infelizes, sabotadores, negativos e nocivos. Você respira fundo, você vai trazendo essas imagens para sua mão. Vai trazendo essas imagens para sua mão. E você vai entregando para Jesus essas fotografias. E quanto mais você entrega para Jesus a sua dor e o sofrimento, mais fácil fica entregar para Jesus a sua dor e o seu sofrimento. E você sabe como entregar a sua dor e o seu sofrimento. E você gosta de entregar a sua dor e o seu sofrimento. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, sempre que você lembrar das suas dores e sofrimentos, você imediatamente vai entregá-los a Jesus. Você gosta de entregar as suas dores e sofrimentos para Jesus. E é muito fácil. E Jesus, amoroso, carinhoso, acolhe, recebe todas as suas dores e sofrimentos com um sorriso no rosto, com muito amor. E a partir do momento, e o coração de Jesus brilha tanto, que a partir do momento que você entrega todas as suas dores e sofrimentos no coração dele, ele purifica todas essas dores e todos esses sofrimentos. E ele vai transformar isso tudo em luz, tudo isso em amor, tudo isso em frutos doces e saborosos para a sua vida. Tudo isso vai ser transformado em flores bonitas, vívidas, coloridas e perfumadas para a sua vida. Vai se transformando em virtudes, em qualidades positivas e possibilitadoras. A insegurança se transforma em segurança. A insegurança se transforma em confiança. A dúvida se transforma em certeza. O medo se transforma em coragem. O sofrimento se transforma em alegria, em bem-estar. A dor se transforma em prazer em Deus. Então você vai sentindo toda essa luz branca do coração de Jesus, vai irradiando pela mão esquerda dele, que está sobre o seu coração. E essa luz branca agora vai se irradiando por todo o seu peito, vai crescendo, transcendendo, vai indo além do seu corpo físico, além da sua alma, vai expandindo. E você vai sentindo essa luz branca expandindo bem forte, bem vívida. Você vai expandindo essa luz para toda a sua vida. Vai expandindo para a sua casa. Vai expandindo essa luz branca para as pessoas da sua convivência. Vai mentalizando, você abraçando as pessoas que você ama. Seu cônjuge, seu companheiro, companheira, seus filhos. Vá mentalizando, você abraçando seus netos, seus pais, seus avós, seus amigos queridos. Vá mentalizando, você abraçando todo mundo. E você começa agora a abraçar a vida de uma outra maneira a partir de agora. Você começa a caminhar com todo esse raio de luz, que toda essa força, todo esse poder que Jesus te transformou e te presenteou agora. Você vai caminhando para a sua nova vida. E é leve, tranquilo e permitido caminhar para uma nova vida. Você já sabe como e você já vive o seu dia a dia caminhando para essa nova vida. Então você vai caminhando. E quanto mais você caminha pela vida, mais luz você tem e mais luz você irradia. Você se transforma e transforma pessoas e situações. Quanto mais você caminha pela vida, mais luz você tem e mais luz você irradia. Você se transforma e transforma diversas pessoas e situações à sua volta naturalmente, com a pura luz de Deus, com o puro amor de Cristo. Então você respira fundo e segue mais umas passadas, sentindo cada vez mais você tendo mais luz, cada vez mais você irradiando mais luz, cada vez mais você se transformando e cada vez mais você transformando pessoas à sua volta. E você agora vai percebendo que você começa a abrir uma cortina que vai te levar para uma cena de futuro.
com a sua atenção voltada no centro do seu coração, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma começam a te trazer agora imagens, cores, sons, movimentos, pessoas e situações que vão te trazer novas ideias do seu futuro, novos vislumbres do seu futuro. Você vai começar a montar agora mentalmente uma cena de futuro. Você respira fundo, vá observando onde é que você está, vá observando com quem você está, vá observando quem são as pessoas que estão com você nesse momento. Vá percebendo o seu coração, quais são os seus sentimentos, seus pensamentos nessa cena de futuro. Vá percebendo o que é que você está fazendo. Quem é que está com você aí nessa cena? Vá percebendo a sua mente, vai te trazendo frases, palavras, imagens, movimentos. Vá percebendo cheiros. Vá percebendo qual é a roupa que você está usando, qual é a sua estrutura física neste momento. Mais forte. Vá percebendo o seu asseio pessoal. Como está a sua roupa, seu cabelo. Você respira fundo e vai percebendo o seu sentimento de coragem, de felicidade, de realização, cumprindo o propósito da sua vida. Sendo uma pessoa que transmite naturalmente a consciência crística, porque a partir de hoje você vive com a consciência crística ativada em você. Então você respira fundo e vem trazendo com você essa nova realidade que já faz parte de você. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, essa nova realidade de vida vai se manifestar, vai se expandir na sua vida a partir de agora. E você vai sentindo como se a mão de Deus, muito grande, Deus ele vem por trás, assim, ele pega essa cena de futuro e ele coloca nas suas mãos. Você estende as mãos agora. E você agora aprende a receber o seu futuro e o seu sucesso. Então a mão de Deus vem, pega essa cena como se fosse uma pequena maquete do seu futuro e coloca nas suas mãos. E você mentalmente vai recebendo essa maquete de futuro. Deus sorri para você e fala: aceite, meu filho. É para você de bom grado. Você é merecedor dessa nova vida a partir de agora. E você começa todos os dias, a todo momento a partir de agora, a começar a gostar mais ainda dessa nova vida. E você começa a perceber que naturalmente se movimentam pessoas e situações e se criam meios e condições para que essa nova vida se manifeste. E toda essa luz que você pôs no seu coração, ela vai irradiando para todas as células do seu corpo. Do centro do seu peito vai irradiando para sua garganta, para o seu estômago, para os seus braços, mãos, vai irradiando para o seu abdômen, para a sua cabeça, vai irradiando para a base da sua coluna, suas pernas e pés, para o topo da sua cabeça, vai irradiando até mais adiante para cima na sua estrela da alma e mais adiante para baixo na sua estrela da terra. E você vem retornando para viver uma nova vida a partir de hoje. Então você vai retornando, vai sentindo o seu corpo, com essa energia gostosa de vitória, de vida. E você vai sentindo essa alegria de viver, vai sentindo a saúde, a vivacidade, o brilho nos olhos. Você vai começar a sentir que a sua pele vai começar a mudar a partir de agora. A sua vontade de se alimentar bem, os seus hábitos, todo o seu estilo de vida vai mudando a partir de agora. E eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai retornar e abrir os olhos. 1. Vai sentindo o seu novo corpo se instalando em você agora, como se uma capa do seu corpo antigo, com todos os aspectos de falta de saúde que você gostaria de transformar, essa capa vai saindo do seu corpo,
como se fosse uma capa. E como se você recebesse agora do seu coração para todo o seu corpo, até os seus pés, suas mãos, o topo da sua cabeça, um novo programa. Você recebe agora uma nova programação do seu novo corpo físico, saudável, na constituição física ideal, na saúde ideal dos seus órgãos. Vai sentindo alguns pontos escuros, alguns pontos que estão na sua aura, no seu perispírito e no seu corpo físico vão saindo, onde estavam em algumas nódoas energéticas querendo se transformar em processos de adoecimento. Você respira fundo e deixa embora. Deixa embora. Respira fundo e deixa embora. Vai sentindo o seu corpo vibrando em pura luz agora. E 2. Você vai trazendo toda essa saúde, essa vivacidade, essa vontade de viver para sua mente consciente a partir de agora. E você vai começar a partir de agora a ter cada dia mais ideias e cada dia mais novos comportamentos que vão te levar ao seu sucesso em Deus, que vão te levar ao seu sucesso na verdade da vida, que vão te levar ao seu sucesso acessando a sua essência divina, a identidade da sua alma. E 3, vá mexendo os seus braços, suas pernas, vá se movimentando e vá retornando para o momento presente. E vão me contando como foi para vocês. Respirando fundo, com pleno controle do seu corpo, a sua mente volta a atenção para o momento presente. Você abre os olhos de uma maneira leve, tranquila, feliz, para viver uma nova vida a partir de agora, para trazer esses novos pensamentos, novos comportamentos positivos e possibilitadores que vão te levar para essa nova e melhor e mais elevada versão da sua vida, que vai se manifestar, vai se materializar na sua vida de uma maneira leve, tranquila, rápida e fácil a partir de agora. Graças a Deus. Me contem como vocês estão sentindo. Eu senti muito gostoso. Foi muito especial essa meditação da consciência crística. E também eu quero compartilhar, fazer um testemunho para vocês, que eu tenho visto uma cena sempre na minha visão de futuro. E eu tô encafifada com essa cena. Eu quero saber onde é que eu tô. Eu tenho uma cena, eu me vejo lá, eu sei o que é, mas eu não sei aonde é, sabe assim? Mas eu vou descobrir. Vamos ver. Vou ler uma frase aqui do nosso Minuto de Sabedoria. Quem quiser compartilhar um pouquinho como é que foi a meditação, como é que foi, o que vocês acharam da aula de hoje. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar. Comentar, compartilhar, curtir. Tá bom? Eu adoro quando vocês dão feedback. Vamos pensar aqui. Vou pegar aqui. Achei. Gente, olha como bate com o que a gente viu da primeira parte da nossa aula. Não se exalte. Não se irrite, não discuta. A mansidão e a serenidade conquistam os corações e representam a felicidade. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena, e esta pode resistir a todos. Não há força que derrube a mansidão, e nada é empecilho para ela. Os mansos e serenos conseguem tudo o que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. E tudo a ver com a nossa meditação também, né? A Denise, hoje foi muito bom. Desejo que essa visão de futuro se concretize. Aê! Amém! Glória a Deus! Glória a Jesus Cristo! Né? O que é a glória, gente? É a gente exaltar o poder, a magnitude, tá? Então a gente tem que falar mesmo isso, glória a Deus e glória a Jesus Cristo, tá? Que é glória a Deus, glória a Jesus Cristo, ou seja, que o poder de Deus, a magnitude de Deus, a força de Deus e de Jesus se estabeleçam na sua vida, Denise, para concretizar essa visão de futuro da maneira mais fácil, rápida, melhor e mais elevada. Graças a Deus. Gente, amo vocês. Hoje foi gostoso. Eu tenho feito muito assim... teve uns dias que eu fiquei até tarde fazendo a meditação, preparando o conteúdo, porque eu leio os livros, aí eu tenho que concatenar as ideias, montar tudo, e eu escrevo, né, passo a limpo na folha. Esse processo entre ler e escrever vai umas 2 horas e meia. E às vezes a correria do dia a dia, eu vou conseguir sentar para fazer isso à noite. Teve dias que eu fiquei assim até quase meia-noite para acordar às 4 da manhã. E isso vai gerando um cansaço, né? E esse cansaço, eu tenho meus processos pessoais também, vai dando uma... Mas eu tenho feito um esforço aqui para poder
Tanto que eu falei que eu tô fazendo mais energização de manhã. Eu tenho feito um esforço, o que é um esforço, né? Uma organização, tentando organizar minha vida, entender o que tá roubando o meu tempo, onde que eu tenho que focar, priorizar a minha atenção, para conseguir o quê? Fluir isso tudo melhor, para eu conseguir dormir mais cedo, descansar mais, para eu conseguir estar melhor aqui. E eu sinto que quanto melhor eu tô aqui, mais a gente consegue transferir essa energia. Hoje também eu procurei vibrar bastante no coração, mandar para vocês. A gente falou do celular, né? Eu falei, mandei muitas pétalas de rosa branca aqui. Eu mentalizava eu pegando do céu e da terra e mandando do coração pela câmera do celular mesmo. Eu mentalizava as pétalas brancas entrando aqui e saindo no celular de vocês. Então, gente, é isso. Vamos que a gente seja luz, que a gente emane luz, que Deus abençoe e proteja todos nós. Amo vocês. Ó, Flávio, sensacional. Muito gostoso, né, Flávio? E eu vou te falar, eu tenho certeza que um dia eu vou fazer isso, que não é por acaso que hoje tem poucas pessoas que participam das lives, porque a gente faz aqui manipulações energéticas muito profundas. Se tivesse muita gente, é uma carga energética maior. Então, eu tenho certeza que futuramente teremos muitas pessoas, mas eu estou também sendo preparada para isso. Existe todo um amparo energético, existe toda uma questão aí que precisa ter de amadurecimento, de fortalecimento, para poder compartilhar isso. Então, a minha ideia é justamente essa, que com o tempo a gente possa ter realmente... eu não quero falar para não verbalizar assim, né, promessas, mas a minha ideia é que a gente possa sentir mais o impacto dessas meditações, sentir mais transformações mais rápido, sabe? Sentir mais disposição, mais bem-estar. Eu realmente eu trabalho para isso. Eu faço trabalhos terapêuticos para mim, trabalhos de radiestesia, energético, espiritual, reiki, tudo que você puder imaginar, para amplificar essa capacidade de poder multiplicar. E o que eu desejo é que essa luz que eu posso compartilhar com vocês aqui, esses conhecimentos e toda essa sensibilidade que a gente vem trazendo nas meditações, que vocês também se tornem a usina da vida de vocês, a usina de amor e de luz, de paz, de felicidade da família de vocês, do grupo de vocês, porque é assim que a gente vai transformar o mundo, tá bom? Gente, amo vocês. Quem tá assistindo gravado, lembra de comentar. Quem comentar hoje a live, eu vou printar, vou postar lá. Eu adoro os comentários de vocês. E ó, beijo. Tá bom? Um ótimo dia. Amanhã tem mais, gente. A gente ainda tem 17 dias. Vai ter muita luz, muita vibração, tá? Espero vocês amanhã. Beijo.